Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, o seu podcast semanal com as melhores dicas literárias e resenhas, indo de lançamentos até clássicos da literatura, clássicos das HQs e clássicos dos mangás, quase nunca em 10 minutinhos, quase sempre em muito mais. Bom, galera, mais uma vez aqui com vocês, mais um episódio de Pendurado na Estante, e a gente vai abrir nossos trabalhos, né? Vai começar aqui o nosso especial do mês do orgulho. É sempre bom trazer esse tipo de conteúdo, sempre me anima, me deixa cheio de alegria poder trazer isso para vocês. E a gente vai começar nossa programação do mês do orgulho com algo que já faz um certo tempo que eu queria falar. Quando eu tava ensaiando voltar ao podcast ainda em 2023, já era algo que eu queria falar, mas considerando que é uma obra em publicação, eu achei que seria interessante esperar mais um pouquinho e desenvolver. Esse episódio ele vai conter alguns spoilers pontuais, gostaria de deixar isso já avisado, porque algumas coisas eu não consigo debater sem falar de certos aspectos da trama, mas é com muita alegria que eu anuncio que o nosso primeiro episódio especial do mês do orgulho é sobre o mangá, é sobre O Verão em que Hikaru Morreu, de Mokumoku Ren. Depende muito da pronúncia e de como você enxerga o Mokumoku Ren, mas enfim, sobre o que é O Verão em que Hikaru Morreu. おばちゃん、アイス買うてええか。あの日、ヒカルは死んだ。ハスやった。キソキソのアイスってなんなん。ああ、ヒカル。変なこと聞いてもええか。何。お前やっぱヒカルちゃうやろ。なんでや。完璧に模倣したはずやのに。Bom, O Verão em que Hikaru Morreu, ele vai focar em dois protagonistas, o Yoshiki e o Hikaru, do nome. Eles são amigos desde a infância, eles são muito próximos, o Yoshiki e o Hikaru. E eles moram em um vilarejo pequeno, no Japão, chamado Kubitachi. Perdão. Moram em Kubitachi e é uma vida muito tranquila, é uma vida muito pacífica, não acontecem grandes coisas lá. Mas, depois de um certo tempo, existe uma diferença entre os dois, em que o Hikaru ele sempre foi alguém que ele queria ver mais no mundo do que o Yoshiki. E aí, um certo dia, o Yoshiki ele começa a ter uma suspeita de que o Hikaru foi trocado por alguma coisa, por causa que ele é apaixonado pelo Hikaru, embora ele não admita isso pra ninguém, muito menos pra si mesmo, e ele sente que existe alguma coisa errada no Hikaru que ele vê na frente dele desde uma vez em que o Hikaru foi pro pé das montanhas durante o final de semana e desapareceu durante um dia, 2 dias e voltou como se nada tivesse acontecido. Mesmo com essa suspeita que existe alguma coisa de errado, o Yoshiki decide continuar a vida deles normal, decide continuar ali convivendo e etc. Mesmo com esse Hikaru com uma aparência completamente idêntica. Mesmo assim, a distância entre ambos diminuiu com as demonstrações da compreensão do Yoshiki, até que em um certo momento algo faz com que o Yoshiki sinta na pele que existe um vazio impreenchível de valores entre si e aquele que ele suspeita que não é mais um humano. Bom, gente, esse mangá é um mangá muito diferente e eu sinto que talvez ele possa não suprir as expectativas que acompanhem quem decide acompanhar ele. Porque O Verão em que Hikaru Morreu, apesar dele ser categorizado, se você pesquisa sobre ele, você vai ver que ele é categorizado geralmente em primeiro como do subgênero Boys Love, que em mangá significa amor de garotos, o nosso mangá gay, ponto. Mas esse mangá não é um mangá gay. Os personagens são queers, eles são LGBT, não é especificado se o Yoshiki é gay ou bissexual, ou a mesma coisa é o Hikaru.
Mas o foco do mangá é que é um mangá de horror. Nas primeiras 3, 4, 5 páginas, você já tem a resposta de que o Hikaru que tá falando e interagindo com o Yashiki não é o Hikaru. É uma outra coisa. É um ser sobrenatural com capacidade assassina e um poder não especificado, mas claramente descomunal. E esse ser, ele absorveu as memórias do Hikaru. Ele afirma que ele não matou o Hikaru, que ele não é o responsável pela morte dele, mas que quando ele viu o cadáver, ele se apossou e consumiu e se transformou. Uma coisa meio parecida com o alienígena de O Enigma de Outro Mundo. Não sei se vocês já viram esse filme. Puta filme bom. Dos anos 80, John Carpenter dirigindo, assista. Mas algo que eu acho muito fascinante nesse livro é que, nesse mangá, é que ele capta muito bem um senso de, sei lá, de que existe alguma coisa muito podre naquela cidade, que existe uma coisa esquisita que tá se alastrando pelas paredes, pelas ruas, pelas casas. E eu acho que é muito difícil isso, você captar numa arte. Eu acho que poucos artistas, como por exemplo o Junji Ito, esse mangá ele tem muito do Junji Ito. Eu sinto que ele capta muito bem a coisa dos contos dele, mas a dinâmica da cidade também me lembrou um pouco de Uzumaki, principalmente da ideia dos mais velhos que carregam um conhecimento que os mais novos não possuem, e os novos têm que se virar para ir atrás desse conhecimento por conta própria. Mas ele tem muito esse temor, essa sensação de que existe alguma coisa errada, que a sombra que você tá vendo quando você desliga a luz e dorme, e você olha e você vê as sombras se mexendo, não é uma sombra, é outra coisa. E isso é muito foda. Muito foda. Eu acho que essa ambientação da vila e dos personagens, e principalmente da floresta, é o ponto mais forte do mangá. E isso sobressai muito ao aspecto queer dele, mas o aspecto queer que também está presente. Eu acho que existe muita essa questão sobre a monstruosidade que existe que é dada às pessoas LGBT, de que você não se encaixa em um certo padrão heteronormativo, você é um monstro, e colocar literalmente essa figura monstruosa como objeto de afeto de um menino LGBT, e dessa figura monstruosa corresponder a esses sentimentos também, é uma dinâmica muito interessante, e que o jeito como o autor ele usa isso para poder trazer uma tensão não só emocional e não só de um certo risco de vida, mas sexual mesmo. Tem o capítulo 4 no primeiro volume do mangá. Ele tem uma cena que envolve o Yoshiki e o Hikaru e um buraco. Literalmente um buraco. E não é uma cena de sexo, não é uma cena de pegação, mas o jeito como o capítulo retrata essa cena é como se fosse sexo. É muito sensual, é muito perturbador, e eu achei incrível. Incrível, 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 incrível. Eu acho que tem uma intimidade ali mais intensa até mesmo do que se fosse uma cena de beijo ou uma cena de pegação. E tu fica meio perturbado por causa que claramente existe uma coisa muito errada naquela situação, mas ao mesmo tempo ela é extremamente convidativa, tanto pelo fato de que são os dois meninos explorando o que aquela situação sobrenatural meteu eles e o que eles podem fazer sobre essa situação. Eu não tenho nada a reclamar em relação a esse aspecto. Como eu acabei de falar, eu acho que ele é uma das coisas mais fascinantes que esse mangá traz. O traço do Mokumokuren é lindo. Ele tem um cuidado muito especial em relação aos olhos e às expressões dos personagens. Quando eles choram, quando eles estão com raiva, mas especialmente nos momentos de tensão. Tem uma cena, eu creio que seja no capítulo 15, no capítulo 15 ou no capítulo 14, no terceiro volume do mangá. Ela dura somente alguns quadros, mas ela envolve uma das personagens confrontando o outro, e o jeito como o Mokumokuren cria essa cena é uma das melhores cenas de suspense que eu já li esse ano.
é aterrorizante, você não sabe o que vai acontecer, e ela meio que é uma construção da tensão que já havia se construir, que já vinha tipo sendo preparada desde os primórdios do primeiro volume. Eu gosto também que ele vai lentamente explorando outras ameaças sobrenaturais. Realmente existe a sensação que existe algo bizarro se espalhando pelo vilarejo. E isso acaba caindo muito nos ombros do Yoshiki. Porque o Yoshiki, ele não sabe lidar com a própria sexualidade. Ele não sabe lidar com o fato de que ele viu o amigo dele morto. E ele não sabe lidar com o fato de que ele viu o amigo dele morto no dia seguinte, o amigo dele estava andando e falando. E eu gosto como ele tem uma questionamento se ele está sendo egoísta, porque ele sabe que a pessoa que ele está vendo ali não é a pessoa dele, ele sabe que não é uma pessoa, mas como ele prefere viver num mundo onde o Ricardo está presente de alguma forma do que não estar presente de forma nenhuma, ele enxerga isso de certa como uma bênção, mas também uma maldição. E isso também vai prendendo ele nessa teia. Isso também vai arrastando ele para um tipo de muito diferente de escuridão. Existe confirmações, não confirmações não, mas sugestões de que o Yoshiki tinha um certo nível de depressão. E como isso paralisava ele, como isso retraía ele. E essa situação de estresse extremo que ele se coloca pelo mistério de quem é o Ricardo, o que o Ricardo está fazendo, como o Ricardo voltou, quem é aqui. E se o Ricardo morreu e essa outra pessoa assumiu o corpo dele, mas tem as memórias, tem os sentimentos, então ele não é o Ricardo, ele é uma pessoa nova. Tipo, o que define o senso de alguém? É a personalidade? São as memórias? São as pequenas coisas? São os detalhes? Existe essa discussão no episódio que eu fiz sobre Matéria Escura, um livro péssimo, que tenta trazer isso, e eu sinto que esse mangá traz essa discussão da melhor forma possível. Ele é muito criativo, porque ele coloca os personagens para debater a questão, mas ele também coloca isso muito no que não é dito. Existem muitas imagens muito poderosas aqui, não só em termos de horror. O mangá ele tem uma pegada que mistura tanto o horror cósmico quanto o body horror, que eu também não esperava, e ele meio que vai ficando mais grotesco com o passar dos volumes e com o passar dos capítulos, e também ele vai usando isso para poder experimentar mais, ele vai tentando ousar mais, e isso é muito, muito, muito legal, principalmente quando a gente está se tratando de um mangá de terror, por causa que você fica com a sensação de que você não sabe o que vai acontecer, aumenta o suspense, aumenta a tensão, aumenta o senso de temor pelos personagens e por onde aquilo está sendo construído. E cara, isso é a melhor coisa que você pode fazer para uma história de terror. Eu gosto que ele também é muito ambientado em tradições bem... por falta de expressão, vou usar essa expressão, bem raiz da religiosidade japonesa. Tem um personagem que ele é bem codificado como um xamã e uma personalidade meio John Constantine que aparece no final do segundo volume e ganha corpo no terceiro. E eu gosto também disso, falando de novo, por exemplo, de Uzumaki, que como eles vão combinando flashbacks, tem essa linha temporal com os personagens adultos que se passa antes dos eventos atuais do mangá, e como isso vai se relacionando com o que está acontecendo no momento. E eu curti muito, muito, muito isso, porque ele meio que, mesmo que o foco ainda se mantenha no mesmo vilarejo, ele aumenta a escala de uma forma que é muito natural. Você sente que aquilo tem um peso maior do que só entre os dois protagonistas. E pra mim isso é essencial para qualquer história que tá tentando construir uma mitologia, tá tentando trazer uma carga dramática diferente. E é muito, muito, muito bom. Eu já falei aqui muito da arte, mas eu acho que eu também gostaria de deixar um elogio pro senso de humor desse mangá. Esse humor é muito engraçado às vezes. Ele tem umas piadas meio esquisitas e que brincam com aquele tipo de humor sombrio que você não espera que ele fosse ter, e ele usa isso para poder elevar ao suspense, mas também para dar uns pequenos momentos de leveza, porque os personagens ainda são adolescentes, eles estão no colégio, eles estão tentando se descobrir, e isso vai se espalhando também, se misturando com os casos estranhos. Por exemplo, tem
um espírito que aparece pra irmã do Yoshiki. Que ele é basicamente o grito. É essa massa bizarrônia de cabelo preto que surge no banheiro e parece que tá tipo, se espalhando como se ela fosse uma era. Eu gostei disso. Eu gostei que eles usam esses pequenos incidentes e que logo vão deixar de ser só pequenos para poder trazer mais tensão pro mangá, para poder expandir mais a mitologia, porque o mistério central é o que raios o Hikaru é, e existe toda uma discussão sobre uma força maligna que mora na floresta e havia sido presa por feitiços e selos espirituais, mas esses selos, junto com a modernização, com a exploração, foram quebrados. Então essa força misteriosa, ela se desfez e pôde se descer da montanha e ir para a cidade. Aí você pensa, será que isso é o Hikaru? Será que é outra coisa? Será que é a mente por trás desses fenômenos sobrenaturais estarem se espalhando de forma tão efusiva, de forma tão agressiva pelo vilarejo? E também tem toda uma questão em relação ao próprio Hikaru, porque como eu falei, tem esses flashbacks. E ele também traz os momentos do Hikaru antes dele morrer e enquanto ele está morrendo. E ele sugere que talvez exista partes dele que nem mesmo a criatura que se apossou do corpo ou o próprio Yoshiki saibam. Então você começa a ficar numa dúvida. Será que é realmente um bicho? Será que é uma fusão? Será que é realmente outra coisa? Isso te mantém muito instigado. E eu gosto que, tipo, basicamente não aconteceu nenhuma morte muito gráfica, mas o mangá ainda é aterrorizante. Saca? Tem uma revelação muito pequena no final do 3º volume, que eu nem acreditei, porque ela foi contada feita de uma forma tão casual, que deixou ela ainda mais dramática. Saca? Eu também gosto muito do 2º volume, porque o 2º volume, ele é o volume em que as peças começam a se posicionar melhor. Sabe? Ele já introduziu os personagens, já introduziu o mundo. E a gente tem o Yoshiki questionando mais as coisas ao redor dele. Nós temos ele pensando, racionalizando mais o que está acontecendo, o que ele fez, o que ele precisa fazer. E pra mim isso é essencial para qualquer livro, qualquer mangá que queira ter um protagonista que seja mais interessante, que seja mais ativo na trama. E o Yoshiki ele começa a cumprir isso muito bem aqui. Até por causa que ele não consegue, tipo... Ele quer saber muito como ele conseguiu perceber a troca, porque o bicho se esforçou, a criatura sobrenatural se esforçou muito para poder esconder. E... qual é a verdade que ele quer? Tipo, ele quer ouvir dessa criatura que o amigo dele está morto. Ele quer ouvir dessa criatura que o amigo dele não existe mais. É muito confuso para ele. Sabe? E o monstro, ele também não sabe o que ele tá sentindo. Será que ele deseja o Hikaru? Será que o Hikaru, que não é o Hikaru, deseja o Yoshiki por causa que ele tem, de certa forma, a essência de quem o Hikaru era? Será que ele deseja o Yoshiki por causa que mesmo depois do Yoshiki descobrir a verdade sobre ele, ele continua perto dele, ele continua dando a ele algo que ele não tinha? Será que ele, suprindo a solidão que ele tanto sentia durante tanto tempo, isso faz com que ele ame ele? Ou será que ele só gosta do espaço que o Yoshiki ocupa na vida dele? É uma discussão muito interessante, existem muitas coisas. E eu fico meio chocado porque o Mokumoku Ren é um mangaka novato. Esse é o primeiro mangá serializado dele. Ele tinha publicado somente uma one shot em 2021. Mas depois, inclusive, ele tava tipo, lá no final da faculdade, creio eu, pelo que eu pesquisei. E começou a postar no Twitter essa ideia pro verão em que Hikaru morreu. Isso foi o suficiente para que ele chamasse a atenção de uma editora que apostou em um talento novo. E agora ele tá lançando esses capítulos mensais. Caso você não saiba, além de horror e de BL, esse mangá, assim como Dungeon Mesh, também é um seinen. Aqui não é shounen, por causa que as caracterizações de mangá me deixam muito bugada. Mas eu acho muito fascinante como a gente continua encontrando exemplos de seinen que não são só, sei lá, sangue aos baldes e abuso
e trauma. Não que esse mangá não tenha traumas. Esse mangá tem trauma, ele tem gore, mas o jeito como ele faz é mais como um complemento e como um sabor especial para a história, do mesmo jeito que a tensão homoerótica entre os personagens. Tipo, ele pega esses vários elementos tão familiares e ele usa isso pra deixar o mangá melhor. Isso me faz respeitar muito, muito mesmo. Me faz gostar mais da história. Me faz ficar mais fascinado com ela. E não é, tipo, sei lá, o desejo de todo criador que você se importe com seus personagens. Então, se você quer ler algo geralmente diferente, que seja um pouco fora da sua bolha, que talvez você não estava procurando ler, e que também não se encaixe tanto assim nessa ideia de representatividade positiva, mas sim foque em uma história com lore, com drama, com pitadas de comédia bizarra e um romance muito esquisito, O Verão em que Hikaro Morreu é uma pedida ideal. Se você é fã de terror, você vai devorar isso aqui rapidinho. Já tem 3 volumes publicados no Brasil. O 4º volume vai sair esse mês e o 5º deve sair entre julho e agosto. Então a gente vai estar bem pertinho da publicação já internacional. Foi anunciado recentemente uma adaptação para anime de Verão em que Hikaro Morreu. Eu pesquisei e eu não achei informações se seria em forma de filme ou forma de série animada. De qualquer forma, eu acho um pouco interessante, por causa que os 4 primeiros volumes já preencheriam uma temporada de 12 episódios. Então talvez eles estejam com outras coisas em mente, como eles vão abordar isso. De toda forma, eu recomendo muito e eu fico muito feliz de poder trazer esse mangá aqui pra vocês, para começar nossas programações do mês do orgulho. Muito obrigado pela audiência. Se vocês notaram um pouco a qualidade do áudio, eu tive recentemente um upgrade no meu equipamento, graças aos meus amigos. Então eu tô muito feliz de poder continuar fazendo o que eu gosto de fazer, com o apoio das pessoas que eu amo. Meu nome é Lucas Mendes, esse foi o Pendurado na Estante dessa semana, e a gente se vê, meus queridos, semana que vem.